Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, estamos no dia 23 de fevereiro de 2017. Eu vou falar rapidamente sobre uma situação que está acontecendo e que, só para não dizer que eu não comentei, porque é uma coisa que eu já tinha falado outras vezes, isso, aquilo, só que agora é fato, né? A gente sabe que agora é fato. Dilma, quando nomeou Lula para, que eu tinha comentado, inclusive, olha, Lula vai ser ministro, isso, aquilo, não sei assim, porque ele, durante algum tempo, alguns segundos, ele chegou a ser nomeado e chegou a tomar posse, mas logo em seguida ser cassado. Né? A ideia era blindar ele para que ele não fosse preso e tivesse foro privilegiado. Essa tentativa, e com o mercadante influenciando, com o tráfico de influência nesse processo, e agora os três estão sem mandato, automaticamente sem foro privilegiado, essa questão está indo agora para o STF, para o Fachin, para dar uma analisada, ver essa situação. Ele provavelmente vai ser obrigado, vai ser forçado, uma vez que eles não têm mais foro privilegiado, encaminhar para a primeira vara, pro primeiro grau, né? Primeiro grau. E no primeiro grau vai acontecer de cair na mão do Sérgio Moro, essa questão, tá? E aí, caindo na questão do Sérgio Moro, eles serão indiciados, porque isso aí aconteceu enquanto eles eram, enquanto a Dilma era presidente, né? Mas não é mais o caso agora, deles serem julgados porque eles não têm mais o foro privilegiado. Então era feito durante aquele período, mas o crime foi cometido, apesar de ter sido cometido naquele período, está sendo julgado agora nesse processo. Então o entendimento que eu tenho é que não deve ser uma coisa julgada pelo Supremo. Não cabe o Supremo julgar pessoas que não têm mais foro privilegiado. Apesar de que foi durante o período, quando eles tinham foro privilegiado, não cabe o Supremo julgar pessoas que não têm foro privilegiado. Né? O crime já foi cometido, né? E já existe amplas provas a respeito disso. Está sendo denunciado pela Polícia Federal, né? E está sendo indiciado pela Polícia Federal. Ele só para passar pelo STF, né? Para eles dizerem assim, não nos cabe mais argumentar sobre o assunto, porque o fato já é um fato conhecido, um fato verídico, uma coisa assim, as provas estão aí, houve verificação, isso aqui. E pega aquelas provas, encaminha para a Operação Lava Jato na verificação de crime de tráfico de influência. O que se faz no caso dessas situações? Se retira o poder das pessoas, né? E aí não se pode, por isso que não pode ter réu na linha sucessória presidencial, porque não se julga o cargo de presidente da República. Em nenhum momento o presidente pode ser julgado. O cargo de presidente não pode ser julgado, as pessoas podem. Então, se houve tráfico de influência, se houve manipulação, se houve obstrução da justiça, se retira o foro dessas pessoas e se coloca essas pessoas à disposição da justiça. E aí ela, sem foro privilegiado, entra na situação da instância no primeiro grau. Né? Então são pessoas comuns que devem ser julgadas. O Fachin, se for correto, porque até agora ele não julgou ninguém do PT, ele vai encaminhar isso para a instância de primeiro grau. E aí a pressão popular em cima do Fachin nesse aspecto, né, deve ser bem intensa a respeito disso. A opinião pública tem que forçar a que ele tome a decisão certa.
porque colocar foro privilegiado em quem não tem dá a condição para que a justiça, o nível mais alto da justiça permita uma isenção de culpa nesse caso, e na verdade as provas estão todas contra eles nesse aspecto, né? Eles estão crendo na impunidade, tanto que já declararam que eles têm certeza eles têm absoluta certeza que nada encontrarão contra eles nessa situação. E quando há provas documentais em toda a mídia e a gente não é tão senil ao ponto de não ter memória e não saber que aquilo aconteceu, e eu tenho tudo isso gravado no meu próprio canal, inclusive um dos vídeos que tem mais audiência até do meu canal, né? Quando eu mostrei exatamente essa realidade. É um absurdo a gente pensar que eles possam ficar impunes a respeito dessa situação. Então, isso tem que sair do STF, tem que ir para julgamento na primeira instância, que aí entra nas mãos do Sérgio Moro. Dilma, Mercadante e Luiz Inácio Lula da Silva. De novo, Lula vai, antes de ser preso, provavelmente vai ficar mais 2 vezes réu, no mínimo 2 vezes réu. Essa e mais uma outra, né? Então tem chance de Lula ser 7, 8 vezes réu, no mínimo. A situação está cada dia mais próximo, tanto da prisão de Lula, como da prisão de Dilma e da própria extinção do PT. Cabe saber se as autoridades serão competentes e sérias o suficiente para que tomem as posturas necessárias a esse respeito, antes das eleições. Porque Dilma já tem intenção, inclusive, de ser candidata ao Senado. Ela é uma questão constitucional a perda de direitos políticos no momento que se caça um presidente. No entanto, não fizeram isso em relação a Dilma, o que foi já um lapso, foi um erro por parte da atitude, da postura que foi tomada. Tá? Então isso foi lamentável, lamentável. E Dilma vai ser candidata no estado do Rio Grande do Sul. Dificilmente ela ganhe. Eu entendo que ela vai tomar uma surra eleitoral. Eu entendo dessa maneira. Mas não deveria nem sequer ser candidata. Não deveria nem sequer ser candidata a deputada estadual, deputada federal, senadora, não deveria ser candidata a nada. Vão ser 2 vagas, né? Ela provavelmente vai querer tirar a vaga da Ana Amélia Lemos, né? Ou de algum outro candidato qualquer. O PT não pode ter oportunidade sequer a oportunidade de ter candidatos, deveria ser extinto nas próximas eleições. Tá? Tamanho é o prejuízo que o PT causou ao povo brasileiro. E deveria pagar com as suas sedes e tudo, parte das dívidas com a federação. E pior, porque ele se usou de forma para corrupção, seus diretores e presidentes responsabilizados criminalmente, e pagar também essa dívida com a federação, porque foi responsabilizado através do crime de formação de quadrilha. Crime de formação de quadrilha. No momento que você endossa o crime, você é cúmplice. No momento que você organiza estruturas para cometer crime, você forma quadrilha. Então, se você faz tráfico de influência, faz corrupção, organiza a possibilidade de ligações com crime organizado, promoção de atentados, violência, organização de violência, promoção de caos, tudo isso, o nome disso não tem outra situação, gente, não tem outro nome, isso é formação de quadrilha. Isso não é um partido político, já deixou de ser um partido político há muito tempo. Eu estou denunciando isso há muito tempo e muito provavelmente outras pessoas também, várias pessoas no Brasil e no mundo estão denunciando,
não vê quem não quer. O PT tinha que ser extinto, sim. Ele não é partido político. Eu não sei se um dia foi. Porque no momento que chegou no poder, agiu dessa maneira, a intenção nunca foi de ser partido político, e sim só de ter o poder para poder utilizar ele para um aparelhamento de Estado e para uma formação de caos social. E qualquer pessoa ou qualquer partido que vier a apoiar eles são cúmplices. Os infiltrados deles em outros partidos que estão agindo da mesma maneira, do mesmo modo que eles, porque eles dividiram o partido em vários outros partidos, criaram muitos partidos para poder distribuir as pessoas, e os petistas estão indo para outros partidos, inclusive alguns de direita. E estão continuando a agir como petista dentro desses partidos. Aí não dá, né? Aí não tem como ser feliz numa situação dessas. Neste caso, Dilma e Lula podem ainda ser presos em 2017. Já deveria Lula e Dilma terem sido presos em 2016. 2017 eles podem ser presos. O que não pode chegar em 2018 livre e ainda candidato. Aí não dá para ser feliz, não tem como, tá? Então isso não tem possibilidade de a gente permitir que aconteça. Porque se a gente quer arrumar esse país, tem que começar a limpar ele primeiro. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela atenção dispensada.